Amém? Agora abra comigo o Salmo de número 78, ou ligue seu smartphone. Salmo de número 78. Nós temos aqui, irmãos, nós estamos hoje num dia profético para abençoar os nossos filhos e os nossos filhos nos abençoarem, né? E eu quero ler neste salmo uma orientação bíblica sobre o que os salmos falam, que a palavra de Deus nos fala sobre esse legado de uma nova geração. Diz o texto bíblico assim: meu povo, escute a minha lei, dei ouvido às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos e o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor. E o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que o transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem, por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Pai, esta é a tua palavra, nos dê graça para ministrar com sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós abrimos hoje, esta manhã, esse sermão, nós estamos concluindo, sobre o legado para a próxima geração. E nós tematizamos em Juízes, capítulo 2, do versículo 6 a 10, e enfatizamos este versículo, que fala que depois que Josué morreu, e os anciões que caminhavam com ele, se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Você poderá assistir essa mensagem no nosso canal do YouTube, 29EQ. E nós enfatizamos essa geração que se levantou e não conhecia a Deus. E agora, no Salmo de número 78, nós estamos observando um clamor do salmista, falando pelo menos de 4 gerações: pais, filhos e o filho dos seus filhos. Ele está falando de pai, ele está falando de filho e dos filhos dos seus filhos. Então ele está falando no mínimo, nesse salmo, de 4 gerações. E você pegar esse texto bíblico, irmãos, você vai observar alguns pontos aqui interessantes. Eu quero que você entenda comigo essa clareza, para você ver a importância do que vamos fazer e devemos continuar fazendo. Veja o versículo, coloca para mim aqui o versículo 3. Quero que você entenda isso. Há alguns princípios aqui. Ele está dizendo o que ouvimos e aprendemos. Quem está dizendo isso aqui? O salmista. E segundo a narrativa, eram os filhos de Asaf que estavam escrevendo esse salmo. Possivelmente eles escreveram esse salmo no período de Davi. E eles estão dizendo assim, o que nós ouvimos e aprendemos, nós vamos
o que os nossos pais nos contaram, então ele está agora dando um rumo. Versículo 4. Coloca para mim o versículo 4, para a gente entender bem isso. Não o encobriremos a seus filhos. Então os pais não vão encobrir para os seus filhos o que eles ouviram, o que eles aprenderam da parte de Deus. E o que eles irão fazer? Diga comigo, contaremos a geração vindoura. Diga, geração vindoura. Então o que o salmista está dizendo é que eles querem passar para aquela geração que está vindo um legado do que eles aprenderam da parte de Deus. E qual é esse legado que nós falamos hoje aqui pela manhã? O legado são princípios que nós adquirimos na vida e deixamos, caráter, entendimento, vida, para os nossos filhos. E o salmista está dizendo, olha, essa geração que está vindo, nós não vamos encobrir delas o que Deus nos ensinou pelos nossos pais. Nós passaremos a ele. Essa geração vindoura não vai ficar sem conhecer o temor do Senhor. Então, meus amados, sempre quando vem uma outra geração, ela vai geralmente fazer o que a geração aqui ensinou. E na sequência do texto, ele fala que eles vão ensinar sobre os louvores do Senhor. O que eles vão ensinar para essa geração que está vindo? Os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Observe que são coisas diferentes. Eles vão ensinar a outra geração a louvar a Deus. Eles vão ensinar a geração que está vindo o poder de Deus. Eles vão ensinar a geração que está vindo as maravilhas de Deus. Agora, irmãos, observe isso de forma prática. Se essa nossa geração não ouvir da nossa boca, quem aqui tem milagres para contar a respeito de Deus? Quem tem um milagre para contar ou aos seus filhos ou aos filhos que virão? Quem tem milagres da parte de Deus? Então deixa eu te falar uma coisa. Tudo aquilo que nós transmitimos despertará a fé ou não. Cada um de nós, irmãos, carrega uma história, carrega um legado. Então aqueles que vêm depois de nós, eles precisam ouvir os louvores de Deus. Eles precisam ouvir sobre o poder de Deus. Eles precisam ouvir sobre as maravilhas de Deus. Quando nós estamos passando um legado de fé, um legado de esperança, um legado de oração, um legado de amor à palavra, essa geração que virá, ela tem que ouvir do que Deus fez em nós, está fazendo em nós e fará por nós. Na sequência desse salmo, coloca o versículo posterior, nós estamos andando nele. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que o transmitissem a seus filhos. Observe aqui, irmãos, olhe para mim aqui, preste atenção no que eu estou falando. Observe isso, para você não perder a sua linha de entendimento. Deus orientou o seu povo dizendo assim, ó, você tem que inculcar nos seus filhos esses mandamentos. Você tem que repeti-los a eles. E essas orientações, Moisés, está bem descrito no livro de Deuteronômio, porque os filhos, eles recebiam, preste bem atenção, irmãos, para a gente entender isso. No tempo de outrora, havia uma forma de se transmitir a história do seu povo. E a forma que eles mais usavam era a forma oral. Não havia livros muitos para escrever.
Então, por exemplo, o pai reunia os filhos várias vezes e ele contava toda a história do seu povo, desde quando saiu de Israel. Contava as maravilhas, contava a abertura do mar Vermelho, contava a história de todas as maravilhas do Jordão, do Maná, contava toda a história. Isso não era uma vez, eram várias e várias. Por quê? Porque eles receberam uma ordem de Deus, de contar várias vezes. Então, observe, eu conversei uma vez com o pastor Nader, que veio de Damasco. Uma vez eu conversei com ele e perguntei assim: pastor, como que era a criação sua lá em Damasco? Ele dizia assim: meu pai, eram vários filhos, nos reunia várias vezes, e ele contava a história de toda a nossa família. E ele contava de novo, 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 e ele contava. E a gente ia crescendo, e eu ouvia aos 6 anos, aos 7 anos, aos 8 anos, aos 9 anos, aos 10. Isso é cultura, irmãos. Você sabia que tem muitos filhos que não sabem nem a história dos seus avós? Até porque nós não temos essa cultura de contar da nossa família. Ouça uma coisa, irmãos, nós deveríamos falar mais das coisas boas dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos avós. Você deveria contar mais da origem, de onde você veio. Você deveria contar mais como você conheceu Jesus, como você se converteu. Você sabe por quê? Isso vai entrando, e vai fortalecendo dentro do coração da pessoa. Preste bem atenção, irmãos, hoje, os coaches aí, às vezes eu fico vendo as pessoas escrevem tanta coisa nos seus stories, nos seus, eu não estou criticando, irmão, estou falando, falam de filosofias que aprendem, né, nos cursos de treinamento, as frases de efeito, de motivação. Hoje, irmãos, quero abrir aqui um adendo para mostrar isso para você. As pessoas, elas estão assim, ó. Eu acompanho muitos treinamentos de muitas pessoas. Elas são oxigenadas por motivação. Vamos lá, dança, pula, porque fulano falou isso, aquilo lá. E hoje, as pessoas, elas, se não tiver uma motivação, aí a pessoa diz assim, não se move. É por isso que nós temos uma geração que desiste tão fácil. Você vai em qualquer empresa, irmão, treinamento atrás de treinamento motivacional. Não é que está totalmente errado, mas o problema, irmãos, que só motivação não cria consistência. O que deveria ser feito até pelos treinadores é repetir aquele treinamento que ele fez, repetir pelo menos mais 10 vezes. Porque isso é bíblico, irmãos, é coisa interessante. Só que as pessoas, ela termina uma frase, ela já quer outra. É por isso que as pessoas, hoje, irmãos, o casamento para ela não é algo sólido. Pode mudar, não está contente, muda. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma geração que ela é o quê? Empurrada só pela motivação, todo dia, toda hora. E a gente observa isso, irmãos, nos stories das pessoas. Muitas vezes eu fico lendo as frases de efeito, eu leio, modéstia à parte, a gente lê muita coisa. Então é motivação em cima de motivação. Só que essas motivações, às vezes, a maioria das vezes, irmãos, são coisas que só empurram você um passo. Outro dia já está para baixo. Mas não estava escrito lá que isso, que aquilo outro, mas no outro dia já está para baixo. E no outro dia precisa de mais uma motivação, mais uma injeção. Só aí tanta gente que tem tanta injeção de motivação que nada mais já está motivando ele. Isso aí eu já vi de novo. E eu vou dizer uma coisa para vocês.
Isso é o que os especialistas estão dizendo. Os coaches têm vida curta daqui para frente. Não vai mais funcionar. Porque está chegando uma hora, irmão, que motivação só. Então, eu não posso só motivar meu filho, só motivar minha esposa. Sim, tem que ter motivação, mas não pode ter, o que eu estou dizendo, é só motivação. Porque ela tem prazo de validade. Então, por isso que o princípio que Deus mostrou para eles é: diga uma vez, diga outra vez, diga de novo, ensine de novo, passe de novo, porque é o que eu queria chegar com você hoje. Qual é a tônica do momento? É o seguinte, que todos nós temos crenças limitantes, e são as crenças limitantes que te deixam onde você está. Você tem que destruir as crenças limitantes e pegar a crença tudo nova. Gente, isso é balela. Por quê? Porque uma crença, ela leva tempo para ser construída. Porque se você disser hoje: não, a vida é boa, eu vou chegar no topo, eu sou o topo, eu tenho falado isso aqui, eu vou para lá, eu vou para lá. Ah, você vai dizer isso milhares de vezes, mas isso não vai criar dentro de você algo consistente, porque isso é apenas um estímulo. Mas quando você proclama o que Deus já fez, Ele fará e Ele continuará fazendo. Então, quando você começa a declarar algo que é de Deus na tua vida, Ele não vai criar uma crença limitante em você, ou nos teus filhos, ou na tua família. Ele vai criar uma crença de possibilidades do que Deus pode fazer. E essa é a diferença, irmãos. Quando nós vamos ouvindo assim: Deus é um Deus que pode fazer, Deus é um Deus presente, Deus é um Deus de milagres. E o que eles diziam na cultura deles? Olha, lá no passado, Deus abriu o mar vermelho. Você sabe, irmãos, que essa nação minúscula, você vê, e não é um despeito em relação aos palestinos. Você sabe por que muitas vezes os palestinos não conseguem muito ir para frente em relação ao povo de Israel? Porque eles não têm essa estrutura. Porque você sabe de uma coisa? O Deus que abriu o mar vermelho continua estendendo a mão sobre Israel. E você sabe o que eles dizem para os seus filhos? Deus fez no passado, está fazendo no presente, vai fazer no futuro. Sabe, quando nós olhamos assim, dizemos assim: Jesus já fez um milagre no passado, está fazendo no presente, e estamos enxergando um futuro que Ele vai fazer. E eu quero dizer isso para você, esse é o legado. Eu disse hoje pela manhã: Deus vai levantar famílias remanescentes que vão dizer: o nosso Deus continua vivo no meio de nós, o nosso Deus está vivo no meio de nós. E o que essa geração tem que ouvir, os meus filhos têm que ouvir, os teus filhos têm que ouvir, que o nosso Deus não está morto, o nosso Deus está vivo, e Ele vai continuar operando no meio de nós, queridos. Essa é uma crença que tem que crescer dentro de nós. Quando nós ouvirmos, nós não vamos apenas ouvir, nós vamos experimentar Deus abrindo portas no nosso meio, e Ele trazendo à existência aquilo que não existe. Agora imagine uma coisa: você ensina para o seu filho, olha, Deus, é isso que eles ensinam, olha, Deus vai fazer coisas maravilhosas. Então, Deus vai fazer, eles começam a pedir para Deus, e quando eles começam a pedir para Deus, Deus começa a fazer. Agora imagina isso: eu ensino os meus filhos e digo assim, olha, busque a Deus, porque Deus vai fazer, e esse meu filho aprende, começa a buscar a Deus, e Deus começa a fazer. E então ele ensina o seu filho: filho, Deus vai fazer. Ele ensina o seu filho e diz: peça a Deus e Deus vai fazer. E esse filho que aprendeu, pede a Deus e Deus faz. O que acontece? Essa geração, uma atrás da outra, vai experimentando um Deus que faz maravilha.
Sabe o que eu disse hoje? Eu quero repetir agora à noite. Eu quero ver os meus filhos experimentando o Deus que faz milagre em minha vida. Eu quero que eles experimentem o Deus vivo que eu creio. E eu quero que você entenda isso. Quando o seu filho e essa geração que está vindo experimentar esse Deus, eles saberão que esse Deus é Deus de milagres. Então o que ele está dizendo aqui, é isso que ele está dizendo. Então eles sentam. Uma das coisas que eu ouvi, quando a criança tem 6 anos, o pai judeu, ele chama o seu filho e coloca sobre a coxa direita. Senta o seu filho sobre a coxa direita. E diz assim: meu filho, o nosso povo é um povo forte, indestrutível sobre a terra. E nós brasileiros dizemos: filho, está feio o negócio aqui. Nós temos que dizer assim: nós somos um povo que temos sobre nós a melhor terra, a terra mais abençoada. Nós somos um povo abençoado, nós somos uma nação abençoada. E às vezes nós olhamos para os nossos filhos e dizemos: essa terra tem que ir para os Estados Unidos, tem que não ser para ser feliz. Não, essa é uma terra de prosperidade. E você sabe que um pai judeu, quando ele diz isso, ele diz: olha, nós somos um povo que temos uma herança. Nós temos um Deus por nós. Nós temos um Deus que luta por nós. Nós somos um povo que temos uma capacidade mental, uma capacidade emocional para resistir às batalhas. Nós somos cercados de inimigos, mas os inimigos nunca prevalecerão sobre nós. É assim que eles ensinam. E como é que nós ensinamos nossos filhos? Você chama de burro, você chama de não sei o quê, você chama de não sei o quê. E aí a criança cresce o quê? Flácida, com medo. Sabem uma coisa incrível, irmãos? Os pais estão gerando nos filhos, filhos medrosos, causando muitos abusos nos seus filhos. E ele não enxerga que essa geração... Deixa eu abrir um parênteses aqui para vocês, irmãos. Sabe que muitas vezes as pessoas, quando assistem... Quem assistiu aí a reportagem que desligaram o aparelho daquele menino de 12 anos lá em Londres? Quem acompanhou essa reportagem? Acompanhou? O que as pessoas aprendem com aquilo? Pelos desafios da internet. O que você acha que uma criança de 12 anos, irmãos, chegou a entrar e chegam a entrar? Porque a maioria dos filhos estão perdidos na internet. Não ouvem nada dos seus pais. Não tem nenhum joelho dobrado sobre eles e tem uma crise instalada dentro das suas casas. Uma criança dessa com 12 anos, irmãos, que cometeu isso, você não precisa nem buscar muito o que houve. Essa criança é uma criança abandonada, abusada dentro de casa. Aí está a mãe chorando, ele foi muito forte, foi até o final. Dá dó daquela mãe, sim. Mas aquela mãe, ou aquela família, abandonou aquela criança. E é isso, irmãos, que muitos pais estão fazendo. E essa geração que vai vir, sabe quem os adota? É a internet, é os youtubers, é Felipe não sei das quantas, é não sei quem, é não sei... Aí tudo aquilo que entrar neles vai se tornar uma verdade, uma crença para eles. Quem está educando esses filhos são os filminhos de internet. Não que a gente não deva ter e estimular para um momento de lazer de uma criança. A criança também tem que ter lazer, saudável. Mas o que nós temos... Aí acontece alguma coisa com essa criança, esses pais entram em desespero. Ai, meu filho, é um herói. Não, não é um herói. Essa criança não foi um herói. Ele não foi o herói. Ele foi uma vítima de um pai e de uma mãe. Querido, ouça isso.
que o seu filho não se torne uma vítima sua. Ele seja alguém que vá ouvir de você e vá ver em você algo de Deus presente e vivo. Que transforma, que muda, que faz diferença em todos os sentidos da nossa vida. Aquele que pode fazer, aquele que pode realizar. Quando este salmo, ele vai chegando no nosso coração e vai nos orientando. Coloca para mim aqui o versículo 8. 6, melhor dizendo. Veja o que está no versículo 6. A fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que hão de nascer se levantassem, e por suas vezes os contasse aos seus descendentes. Veja só que ele está falando dos filhos que vão nascer ainda. Agora você imagina o poder de uma transmissão de legado. Quando nós acreditamos nisso, irmãos, e vivemos isso, e vamos passando isso à frente. A geração que vai se levantando será uma geração forte. Será uma geração diferenciada. Olhem aqui para mim, irmãos. Aqui é a casa de Deus, tem que acontecer isso. Não fiquem com medo. Nós estamos construindo uma geração. Conte aos seus pais, conte aos seus filhos, conte a quem você puder o que Deus tem feito. Ouça, irmãos, eu acompanhei durante esta pandemia muitos filhos chorando a perda dos seus pais. Quando olharam para a sua geração, e aí vai para os filhos que abandonaram os seus pais, deixaram os seus pais para trás, e choraram, e até hoje não se recuperam. Por quê? Porque não conseguiram absorver e nem retribuir o que receberam de seus pais. Quando eu olho essas tragédias que acontecem no meio das famílias, irmãos, como essa que eu acabei de citar, e tem outras e outras. Filhos esquartejando o pai, filhos esfaqueando o pai, pais matando filhos. É geração insólida, não vai estar preparada para o tempo dos fins. Sabe, irmãos, eu olho para o futuro, eu não tenho um olhar caótico. Eu olho para o futuro e eu tenho um olhar onde a bênção de Deus repousará sobre os fiéis da terra. Eu olho para o futuro e eu vejo uma igreja que vai ser diferenciada. Famílias diferenciadas, mas famílias que vão passar um legado. Não famílias que não passam nada, que não ensinam nada, que não deixam nada, que não contam nada, que não fortalecem nada. Nós somos chamados, queridos. Nós temos uma missão. Eu disse hoje e quero repetir, eu quero que os meus filhos experimentem o mesmo agir de Deus que veio na minha vida. Eu quero que você entenda o seguinte, o maior legado que você vai deixar para o seu filho é o seguinte: o meu Deus continua operando, creia nele, não importa o que virá, Deus está vivo, o meu Jesus é vivo. Como isso vai acontecer? Como esse legado vai acontecer? Vai acontecer eu contando, eu falando, eu ministrando, corrigindo quando precisar ser corrigido, mas acima de tudo vivenciando. Muitas famílias, irmãos, perderam o rumo nessa terra. Há pessoas que fazem
de muitas maneiras, irmão, do dinheiro, do trabalho, da casa, e esquecem de construir um legado dentro da sua família. Desafio o seu coração durante esses dias, para que você construa esse legado. Não é uma herança de dinheiro, ou de patrimônio, ou de bens que você deixará. Mas se hoje você partir daqui, você pode ter a convicção: meu filho, minha filha, vai continuar crendo em Deus, vai continuar dependendo de Deus, vai continuar tendo temor de Deus, vai ser trabalhador, vai ser trabalhadora, vai lutar pelos seus sonhos, mas vai andar com Deus. Aleluia. A eternidade está preparando para nós um tempo especial. E isso, irmãos, vamos chegar do outro lado de lá com os nossos filhos. Quem vai chegar do outro lado de lá com os seus filhos, dizer amém? Você crê nisso? Então construa isso. Não deixe a sua herança, a herança do Senhor, entregue a outros. Somos chamados, irmãos, para passar essa geração um legado. Aleluia.